Saudações! Eu sou o professor Marcelo Batista, PEC de Desenvolvimento Curricular da área de Linguagens. E este é mais um quadro do Currículo Paulista em 15 minutos ou menos. O tema de hoje será Práticas Corporais de Aventura, uma dificuldade a mais em sala de aula. E por que esse tema uma dificuldade a mais? Durante o curso de Educação Física na área de licenciatura, nós passamos por algumas modalidades coletivas, esportivas básicas, mas nós não temos o aprendizado de todas as modalidades. E aí, quando um currículo tão abrangente quanto o currículo paulista, baseado na BNCC, traz uma prática corporal como essa, práticas corporais de aventura. Aí você encontra dois estilos, as práticas corporais de aventura urbanas e as práticas corporais de aventura na natureza. Quando você encontra essas duas unidades temáticas, você percebe que muitos docentes não têm ou a confiança, ou um conhecimento prévio, ou a segurança de aplicar essas modalidades no dia a dia nas aulas de educação física. E por muitas vezes eles acabam passando pelo conteúdo de maneira teórica, mais expositiva, mas não geram a experimentação, a fruição dos nossos estudantes em cima dessas atividades. Cabe lembrar que o currículo paulista ele preconiza a cultura corporal do movimento. Então, quanto mais experimentações os alunos vivenciarem, melhor, mesmo que o professor não domine aquela temática. Ele pode fazer uma sala de aula invertida, ele pode trazer conhecimentos prévios do aluno sem necessariamente ele precisar demonstrar aquela atividade. Então, percebe-se que a formação continuada do docente é muito importante quanto a isso. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma leve experimentação, uma leve sugestão para vocês, professores de educação física, e para os coordenadores, para os coordenadores pedagógicos que acompanham, que fazem o apoio presencial, para que eles deem essas dicas para vocês de como atuar de uma forma mais assertiva. Lembrando que essa temática e outras você consegue encontrar no site impulsiona.org, que é um instituto voltado para a formação dos professores de educação física, e também na plataforma AvaMec, Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação. Nessas duas plataformas você encontra diversos minicursos com essas temáticas e outras que ajudam no dia a dia do professor na sala de aula, tá bom? Então vamos lá, hein? Duas sugestões. Na parte das práticas corporais urbanas, a gente vê como possibilidade a vivência de skate, parkour e como se fazer isso. Skate, primeiro você vai fazer um levantamento dos estudantes que têm esse implemento, esse aparelho que é o skate. Então, se tiver um, dois na sala ou de outras salas que possam trazer no dia, que possam emprestar, você pode fazer uma vivência guiada ali com os estudantes para que todos tenham a vivência da modalidade. De preferência, providencie materiais de proteção individual, como pelo menos um capacete e, se possível, cotoveleiras e joelheiras. Se não, um capacete básico mesmo de bicicleta, ele já vai auxiliar na prevenção de acidentes. E principalmente a atividade guiada. Então você vai conduzir os estudantes sobre o skate, por exemplo, em duplas, fazendo em formato de estafeta, os estudantes sobre o skate de barriga para baixo, sobre o skate empurrando com as próprias mãos, depois sentado no skate, depois em pé com você guiando ele pela mão. Então ele vai ter toda essa vivência da coordenação motora, equilíbrio, lateralidade, mas de maneira guiada, condutiva. Não é para fazer aula de skate, uma rampa lá e a molecada brincar aleatoriamente, porque principalmente a maioria não vai ter essa competência motora. Outro ponto interessante é a atividade do parkour. O parkour é esse deslocamento em ambientes naturais do cotidiano urbano. Você pode fazer isso se você tiver possibilidade na escola, nos espaços naturais da escola, uma árvore, um banco, virando cadeiras, mesas antigas, fazendo mini obstáculos, botando colchonetes. Você consegue fazer um percurso de parkour e fazer uma experimentação com esses alunos. De uma maneira mais simples, só de você botar uma corda no chão para que os alunos andem sobre ela, trabalhando equilíbrio, e aí põe um desafio, um cone para ele pular no final dessa corda, você já está criando estratégias alusivas
a modalidade parkour. E sempre lembrando, priorizando a experiência, a experimentação, a fruição motora dos nossos estudantes. E pensando nas práticas corporais da natureza, a gente pode fazer duas opções bem interessantes, são a escalada horizontal e a corrida de orientação. A escalada horizontal consiste em, você faz uma fila com os estudantes e faz a marcação no chão da quadra mesmo, ou com giz, pequenas bolinhas do tamanho de uma mão, de um pé, né, pequenos círculos com giz, ou você pode colocar cone chinês, né, aquele cone menorzinho como marcação e o aluno põe a mão do lado, põe próximo, ou também você pode usar bambolês, aí vai ficar um arco maior, mas aí também não tem tanto problema. Espalha eles de maneira meio que aleatória de um ponto inicial a um ponto final na quadra, e os alunos vão ter que atuar em quadrupedismo, ou seja, apoiando mãos e apoiando pés. Então ele apoia a mão num círculo, apoia a mão em outro, apoia um pé, apoia o outro, e ele vai se deslocando em quadrupedismo, em 4 apoios na quadra, usando os pés e as mãos, entrando dentro desses pontos, desses materiais, simulando uma escalada, tá? Então é uma escalada horizontal no chão, simulando a escalada vertical. Aí a atividade ficou fácil, ficou tranquila, a turma já está enjoando, você faz o quê? Começa a competição. Coloca 2, 3 fileiras de alunos e quem chegar primeiro do outro lado usando o quadrupedismo, achando o melhor encurtamento aqui entre os caminhos, vence. E aí você já está gerando um nível de dificuldade, de aceleração de movimento, de raciocínio rápido dentro dessa mesma brincadeira aqui da escalada horizontal, tá bom? Essa é uma das possibilidades. E lembrando, é uma coisa que você não precisa fazer em uma aula. Na primeira aula você demonstra, eles fazem de maneira individual, lenta. Numa segunda aula você põe um desafio com 2 fileiras fazendo isso para ver quem chega no final primeiro mais rápido. Numa terceira você põe outra dificuldade e assim vai. É uma aula gradativa, de evolução gradativa. A segunda possibilidade é a corrida de orientação. A corrida de orientação consiste em você dividir a sala em equipes, entregar um mapa e nesse mapa ele vai ter que fazer tarefas normalmente no ambiente da natureza. No caso escolar você vai fazer as tarefas ali no espaço da escola. Então com um mapa você tem que ir até o banheiro, no banheiro você acha uma pista que indica para outro caminho e você vai cumprindo as tarefas através da orientação do mapa. Se torna natureza porque você tem que ter a orientação do mapa. Então esse senso de orientação espacial. O aluno vai desenvolver essa habilidade através da corrida de orientação. A corrida de orientação é o ponto macro, é a brincadeira mais avançada. Uma maneira de fazer ela de maneira mais simplificada é a corrida direcionada com os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então você pode fazer da seguinte forma, ó, faz o desenho, né, dos pontos aqui no chão, da quadra mesmo, do pátio, com giz, e marca o ponto norte. O norte é o princípio que é a simulação da bússola, para te guiar. Então os alunos sempre vão ter como referência o ponto norte. Em folhas de sulfite, você põe um S bem grandão numa folha, de sul, o leste e o oeste em outra, você entrega para esse grupo de alunos em fila e um de cada vez sai correndo de um ponto inicial, chega aqui e tem que botar, ele está com a carta do sul na mão, onde que é o sul? Ele vai ter que se orientar pelo norte e colocar o sul, colocou aqui e acertou. O leste, o oeste e assim por diante. Ficou fácil, o aluno entendeu esse correr até aqui e marcar a pontuação. Você coloca 2 estrelas e aí você começa a fazer competição. A equipe que chegar primeiro e preencher norte, sul, leste, oeste de maneira assertiva, ganha a brincadeira. Ficou fácil essa segunda estratégia, vamos para a terceira estratégia. Você muda a posição do norte. Imagina que os alunos vão partir daqui, só que o norte está nesse sentido. Quando o norte está nesse sentido na bússola, aonde é o sul? Mudam-se os polos. Então o aluno vai ter que ter esse entendimento de bússola, de noção espacial, essa leitura de bússola, de mapa, para conseguir desenvolver a ação. Ficou fácil? Cria 2, 3 estrelas dessa e gera competição através de corrida, de velocidade, de raciocínio rápido.
tá? Então, são duas propostas, né, escalada horizontal e corrida de orientação, com o prelúdio da corrida guiada da bússola, para que você possa fazer em 1, 2, 3, até 4 aulas, desenvolver essa atividade e não precisar mais depender só da parte teórica. Práticas corporais de aventura você consegue fazer de maneira lúdica, divertida, para o estudante, para você, e que o estudante leve isso de uma maneira significativa. Melhore a aprendizagem dele motora e melhore a aprendizagem e compreensão dele em diversas outras áreas, como geografia, história, matemática e tudo mais. Tá bom? Isso é só um start. Continue os estudos, sempre em evolução, rumo a uma educação física de excelência no aprendizado. Valeu! Até o próximo Currículo Paulista em 15 minutos ou menos.